sozinho tipo do conjunto, e você satura que você inibe um pouco da expansão. O ideal é sempre fazer separado. Primeiro o adensamento, depois a saturação, ou a saturação primeiro e depois o adensamento, para evitar que um processo se misture com o outro. E aí a gente não sabe o que é adensamento e o que é a expansão devido à entrada de água. Tá? Fazendo a saturação nessa condição, né, tipo, a gente tem uma condição um pouco menos compacta. Tá? Então isso favorece um pouquinho o processo de saturação. A gente consegue, uma coisa que é importante, né, tipo, se quiser avaliar, antes de como que fala, de saturar, a gente colocar para poder fazer a leitura desse extensômetro vertical, que a gente consegue acompanhar o quanto o material expandiu e, consequentemente, a gente tem aí uma ideia da quantidade de água que entrou nos vazios do solo. Tá? É um dado importante, tá? Que muitas vezes vale a pena a gente avaliar e ter em conta, não para apresentar como resultado, mas para auxiliar a gente, por exemplo, nas análises, né? Por exemplo, se a gente compara uma amostra com a outra e verifica, uma expandiu mais, outra expandiu menos, a gente tem aí alguns mecanismos a mais para poder fazer as análises dos resultados. Uma coisa importante na parte de ensaio é que o que a gente puder tirar de informação, né, durante a realização do ensaio é muito importante, porque isso vai ajudar muito na hora que a gente for interpretar os resultados. Então, por exemplo, eu tive algum problema na amostra, ou tive um veio, né, ou uma coloração diferente, tudo isso é bom anotar e colocar para que a gente tenha, né, tipo, alguma coisa aí a mais para poder fazer as análises. Como é que foi a expansão, como é que o material se comportou no adensamento, o que a gente percebeu na hora do processo de moldagem, na hora de colocação, um eu fiz mais força, outro eu fiz menos força. Então isso tudo pode, no final, ajudar a gente a interpretar. Tive um resultado discrepante. Bom, o que foi que aconteceu? A gente tem mais ou menos uma ideia aí do que está acontecendo. Pessoal, aqui a gente vai preencher os dados para que a máquina fique tem a base de depois fazer os parâmetros dela aí. A gente bota o nome, do bloco e o tipo de ensaio que a gente está realizando. E depois você classifica aqui como A, B ou C. O A eu vou botar aqui no A porque é o primeiro ensaio que nós estamos fazendo imerso. Pense ok. Ele definiu já 50 kPa, que é uma amostra com peso inicial de 50 de tensão normal, e ele já dá o valor da carga. Né? Aqui a gente vai, aqui nesse espaço aqui está seco, né, dry. A gente vai botar como submerge, né, para a gente denominar a maneira de ensaio que a gente quer fazer. Você não completa com o peso da amostra, não tem nada disso? Não, aqui nessa parte aqui não. Estágio de adensamento. Agora aqui eu venho. Ali ele já coloca 50 kPa e ele já calcula qual é o peso que a gente vai colocar. 1 kg, isso, 18,35. Isso tudo, né? Oi? Desculpe. Em quilo dá 0,5 kg por centímetro quadrado. Esse é o throw weight. Vou pesar ali e vocês esperam um pouquinho. Isso aí, quando você tem, por exemplo, o braço de alavanca, isso eu não sei como é que eles estão mexendo nisso. Porque, por exemplo, eu não sei se tem uma maneira de você compensar o peso do braço. Tá vendo aqui, você já tem
um peso relacionado aqui, talvez essa hastezinha. Mas, não sei, isso aqui teria que dar uma olhada. Não sei se eles estão levando em conta esse tipo de coisa aí. Professor, depois de que ele fez o carregamento, tem que retirar os parafusos? Ou... Sim, não, só na hora do cisalhamento. Ah, tá. Na verdade, isso aí a gente pode adotar duas maneiras, tá? Uma é aquela, como eu sei que eu vou ficar meio preocupado na hora do cisalhamento e vou esquecer, assim que eu termino de saturar, montar, não sei o que lá mais, eu tiro os parafusos e faço o início do ensaio. Tá. O ideal é sempre deixar na fase de adensamento ele preso, tá? Embora é muito difícil, principalmente numa prensa como essa, de repente a caixa, né, tipo, se movimentar, porque ela está travada tanto aqui quanto aqui, tá? Mas por precaução, né, tipo, de repente, pode sair um pouquinho, não sei o que, o pessoal normalmente mantém os parafusos. Mas assim, o risco é mínimo de repente ela se deslocar e prejudicar o adensamento. Então isso aí vai muito do que a pessoa pensa. Eu deixo tudo preparado, começo o ensaio e não me preocupo com mais nada. Ou então, depois do adensamento, antes de cisalhar, eu vou lá e tiro o parafuso. Esse risco é maior, porque normalmente você se envolve aqui com a parte de ligar a prensa, não sei o que lá mais, na hora que você ligou que você lembra. Se a velocidade for lenta, tranquilo, não tem muito problema não. Se você lembrar dentro de um intervalo aí de 5 minutos, por exemplo, ainda você consegue arrancar o parafuso. Mas se a velocidade for rápida, com 1 minuto você já não tira mais o parafuso. Entendeu? O bicho já travou dentro da câmera.